Olá, meus irmãos, bom dia para vocês, graça e paz vos sejam multiplicadas, como o apóstolo Paulo sempre gostava de dizer. Que bom estar com vocês agora, nesse novo formato, agora não mais como um culto, mas sim como um estudo, e eu quero convidar vocês para, em alguns minutos, nos debruçarmos sobre o texto da primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, é o texto que estudaremos nesse momento. Quero, nesse instante, orar pela vida de vocês, mas antes eu gostaria de pedir a vocês que me ajudassem a divulgar o nosso canal. Não é? Se vocês conhecem alguém que gosta de assistir estudos bíblicos, vídeos cristãos pelo YouTube, divulguem o nosso canal. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, não é monetizar o canal. Nosso objetivo é tão somente divulgar, difundir a palavra de Deus. E já estamos com quase 600 inscritos no nosso canal e eu gostaria de convidar vocês a nos ajudarem, convidando um amigo, uma amiga, um parente, para que se inscrevam no nosso canal, ok? Não se esqueçam de ativar os sininhos, né? Orientar aqueles que vão se inscrever a ativarem o sininho para que possam receber as notificações. E deixem lá também o like de vocês, ok? Muito obrigado por vocês que já estão inscritos no nosso canal, têm acompanhado as transmissões dos cultos, têm acompanhado as postagens. Durante todo esse período de pandemia estiveram conosco nos cultos que nós postamos no YouTube. Muito bom. Agora eu quero pedir para vocês, me ajudem na divulgação do nosso canal para que possamos continuar difundindo, fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, ok? Quero orar pela vida de vocês, logo em seguida nós leremos o texto de 1 João capítulo 2, 1 e 2. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor, podermos entender o que João quer dizer aqui na sua primeira carta. Muito obrigado, fala conosco agora, nos instrua, nos mostre toda a palavra do Senhor para que possamos verdadeiramente, em nome de Jesus, ao término de mais esse estudo, termos crescido na graça e no conhecimento do seu Filho Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Peguem suas Bíblias, por favor. Vamos abrir. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, dando prosseguimento aos nossos estudos expositivos da carta de João, que é uma das epístolas chamadas de epístolas gerais, epístolas universais. A palavra de Deus nos diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Glória a Deus. Vamos entender o que João quer dizer aqui nesses dois versículos. Nós estamos estudando já em 2 ou 3 ocasiões, já estamos estudando aí as cartas de João. Deus tem nos dado a oportunidade de entender o que João quis dizer para as igrejas do primeiro século que enfrentavam um inimigo em comum que era, além dos judaizantes, que eu já mencionei, os gnósticos. Os gnósticos tinham muita dificuldade em aceitar a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, porque para eles o corpo, a matéria, é mal, então o corpo tem que ser entregue à destruição, não é? Para que o espírito possa se enlevar. João combate isso porque isso deu origem a uma outra corrente de pensamento chamada docetismo, que apregoava o seguinte: Cristo não ressuscitou de forma corpórea, ele tinha apenas uma aparência corpórea. Por quê? Porque é impossível que Cristo, que é bom, tenha ressuscitado num corpo material. Então isso colocava em xeque toda a doutrina do cristianismo acerca da ressurreição, que é o que diferenciava e continua diferenciando o cristianismo das demais religiões do mundo. Correto? Pois bem, aqui João está escrevendo
E ele tem um jeito sui generis, um jeito todo peculiar de se referir aos cristãos. João é chamado de o apóstolo do amor. Então a maneira como João se refere aos crentes, não é? É característica de alguém que ama e ama muito. E ele vai dizer o seguinte: meus filhinhos. João está se referindo aos crentes como seus filhinhos. Muito provavelmente, muitos dos cristãos que estavam recebendo essas cartas, porque naquela época uma carta era copiada e elas, através dessas cópias, eram transmitidas a todas as igrejas. Então, muitos desses cristãos provavelmente eram filhos na fé de João. Não é? João pode estar falando aqui para filhos na fé. Alguém que veio a Cristo através de suas pregações e de seus ensinos. Então, João está dizendo, meus filhinhos. Ele está se referindo de forma carinhosa àqueles que haviam ouvido o Evangelho, muito provavelmente através dele, podemos pensar assim. E João diz o seguinte: eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. É importante que nós entendamos que coisas são essas que João está escrevendo. Eu quero crer que não só o que ele escreveu até aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, mas eu também quero crer que João está se referindo a todos os seus escritos. O objetivo de João, e não só de João, irmãos, mas de todos os escritores bíblicos, é transmitir os oráculos de Deus, a palavra de Deus. E todos nós sabemos que a palavra de Deus constitui-se naquele elemento imprescindível para aqueles que querem realmente se aproximar do Senhor. Romanos 10:17, Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É muito importante, você, meu querido irmão, que quer realmente viver uma vida de santidade, de obediência a Deus, é muito importante que você entenda que uma das formas de se obter poder espiritual na luta contra o pecado é o conhecimento daquilo que foi registrado pelos escritores sagrados. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a vitamina diária do cristão. É essa vitamina que nos dá a capacitação necessária para que possamos vencer o pecado. Charles Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, ele disse certa vez o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Então, quando João escreve, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, João está crendo que estas palavras, que eram inspiradas pelo Espírito Santo, e havia esse reconhecimento por parte de alguns já naquele contexto, seriam suficientes, seriam essenciais para que os cristãos pudessem ter condições de vencer o pecado. Eu quero dizer para você o seguinte: não basta apenas você ter consciência do pecado e você lutar com o pecado com as suas próprias armas, não vai dar certo. Nós precisamos nos utilizar das armas de Deus, nos elementos que Deus colocou à nossa disposição para que consigamos viver uma vida santa. Quais são eles? Leitura da palavra de Deus, oração, meditação na palavra de Deus. Ah, pastor, quer dizer então que se eu apenas ler a palavra de Deus, se eu apenas orar, isso será suficiente para que eu vença o pecado? Claro que não. Existe uma luta constante, existe uma batalha pessoal, é a sua batalha. É aquela resistência que você precisa encontrar dentro de você todos os dias. Mas é inegável, não é? É indiscutível que apenas resistir não é suficiente. Precisamos verdadeiramente nos aproximar da palavra de Deus. Precisamos estar próximos daquilo que foi escrito. E isso que João vai escrever aqui faz parte desse bojo, desse pacote, se podemos assim dizer, que, quando aberto, nos proporcionará os subsídios necessários para que possamos dizer não à nossa carne, não é?
Então, quando João diz, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, há um objetivo em mente quando João escreve isso. Ele escreve justamente para que as pessoas, ao lerem, ao ouvirem, pudessem ser fortalecidas a tal ponto de não pecarem. O objetivo do cristão precisa ser esse. Por mais que nós saibamos que nós iremos pecar, que nós iremos falhar, o nosso objetivo precisa ser o de não pecar. Quando nós acordamos, nós precisamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não quero pecar hoje. Ajude-me a não pecar, mas se eu pecar, me perdoe, porque eu sei que como fraco, como pecador que eu sou, infelizmente, num momento ou no outro eu posso me descuidar e posso vir ao pecado. Mas me fortaleça, porque eu quero ter um dia agradável a Ti. Eu quero chegar ao final desse dia e entregá-lo ao Senhor na certeza, na convicção de que eu não pequei ou pequei o menos possível. Meus queridos, esse precisa ser o nosso objetivo. E se está havendo santificação em nós, se está havendo essa transformação em nós, nós precisamos entender que o nosso objetivo é sermos iguais a Cristo, não é? Então, quando João diz, o meu objetivo para vocês, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. João vai dar aqui nas suas cartas muitas informações ainda que vão contribuir para que haja uma resistência por parte dos cristãos no tocante ao pecado. Então João está dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas João sabe da probabilidade do pecado na nossa vida. Ele é provável, não é? Ele deve ser evitado, ele deve ser enfrentado. Precisamos verdadeiramente lutar contra o pecado dia após dia, mas ele está bem próximo de nós. Lá em Gênesis, quando Caim mata seu irmão Abel, o Senhor vai dizer para Caim, o pecado jaz à porta, mas sobre ele você deve dominar. Então, onde quer que você esteja, você sempre tem diante de você a probabilidade de obedecer ou a probabilidade de desobedecer. A probabilidade de resistir ao pecado ou a probabilidade de ceder a ele. O pecado sempre estará onde você está. A possibilidade do pecado, ela sempre se fará presente, independente de onde você estiver. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Então João aqui está dizendo, eu escrevi para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, não é motivo para desespero, não é motivo para se desistir da fé, não é motivo para abandonar a fé cristã. Lembrem-se, nós temos um advogado para com o Pai. Meus irmãos, eu trabalhei por mais de 5 anos com presidiários. Nós iniciamos um trabalho numa unidade prisional em 2011, na minha antiga igreja, e por lá nós ficamos até meados do ano de 2016, quando nos transferimos para Pará de Minas. Então eu trabalhei de perto com muitos presidiários, evangelizando, pregando a palavra de Deus. E eu pude perceber uma coisa que sempre produzia naqueles homens uma ansiedade muito grande, não só nos homens, mas nas mulheres também, porque nós também tínhamos acesso ao pavilhão feminino, que era a espera de uma resposta do advogado. Todos eles tinham os seus advogados, às vezes custeados pelo Estado, às vezes custeados pelas famílias, mas eles ficavam aguardando o momento em que seriam chamados para conversarem com seus advogados, que traria a eles uma má notícia ou uma boa notícia. Não é? Então, aqueles homens tinham do lado de fora alguém que os representasse diante do juiz. E esses homens e mulheres, não é, muitas vezes iam aos presídios com alvarás de soltura, iam aos presídios para conversar com seus clientes, se inteirarem do caso de seus clientes, para representá-los diante do juiz. Então eu convivi de perto com isso. Eu vi de perto como era, de certa forma, a apreensão que tomava conta daqueles presidiários
porque eles estavam aguardando uma resposta do advogado para saber se poderiam sair em condicional ou não, se teriam uma liberdade provisória, se responderiam em liberdade, enfim, tudo que diz respeito a esses trâmites jurídicos, não é? Mas eu acompanhei isso de perto. Então aqueles homens, a única esperança deles estava depositada numa pessoa, a pessoa do advogado. O advogado pegava a causa daqueles homens, estudava a causa daqueles homens, preparavam os papéis e levavam a situação, a causa daqueles homens diante do juiz. O juiz podia dar uma sentença favorável ou não. E isso acontecia costumeiramente. Não foram poucas as vezes que eu cheguei e alguns deles conversando comigo, eles me disseram: pastor, eu estava com esperança de sair dia tal, mas infelizmente não deu certo, infelizmente não foi possível, eu vou ter que esperar mais um pouco, eu ainda vou ficar aqui mais tanto tempo. Você percebia neles uma frustração, alguns já esperavam por isso, outros não, mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que como a figura do advogado é importante dentro de uma unidade prisional. É a pessoa que representa o detento, a detenta, aqui fora, diante do juiz. É imprescindível. Todos eles tinham os seus advogados, não é? E é para isso que o advogado ele trabalhava, para, representando aquele detento, conseguir alguma coisa que justificasse até mesmo o seu serviço, porque o detento ele confiava no serviço daquele advogado. Então eu repito, para voltar aqui para o texto, a figura de um advogado é essencial para um detento numa unidade prisional. Ele precisa do advogado. E isso se aplica também a nós, porque todos nós, de certa forma, cometemos delitos, cometemos crimes diante de Deus. E qual é o nosso crime? É o pecado, seja ele qual for. Quando nós pecamos, nós estamos verdadeiramente cometendo um crime. É como se nós estivéssemos cometendo um crime diante de Deus e a sentença seria uma só: culpado. Como pecadores, nós merecemos o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como pecadores, a sentença para nós é uma só: culpado, condenado. Mas nós temos um advogado, alguém que nos representa diante de Deus. E João vai dizer isso. Temos um advogado. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que João diz que nós temos um. Nós não temos dois, não é? Com todo respeito aqui aos nossos amigos católicos, que afirmam que Maria é nossa advogada, com todo respeito, e eu não quero faltar com respeito, é uma forma que eles veem Maria, mas a Bíblia não fala que nós temos dois advogados. A Bíblia não fala que nós temos um advogado e uma advogada. Não, a Bíblia diz que nós temos um advogado para com o Pai. E esse advogado é a pessoa bendita do Filho de Deus. E é esse advogado, não é? Que João aqui dá o nome Jesus Cristo justo. Ou seja, nós não somos justos. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos perversos. Há culpa em nós, há injustiça em nós, mas o nosso advogado não. O advogado daquele detento na unidade prisional, ele não é perfeito. Ele também tem os seus erros, as suas falhas, não é? E quando um advogado representa um preso diante do juiz, ele pode sair da presença do juiz com uma sentença favorável ou não, porque esse advogado humano nem sempre consegue pleitear a causa daquele detento por conta das evidências, por conta das provas. Ele nem sempre vai conseguir aquilo que ele quer quando ele está diante de um juiz, não é? Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, justo, ele sempre obtém de Deus algo a nosso favor. E o que é? O perdão, a graça, a salvação, a misericórdia de Deus. Lá em João 3,36, João vai dizer: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É isso que Jesus Cristo conseguiu para nós através do seu sacrifício, não é? Mas todo aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não crê em Jesus Cristo não tem advogado. Quem não crê em Jesus Cristo não tem quem o represente diante de Deus. Por isso,
Se alguém ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e não tem como advogado, a sentença de morte, de condenação, paira sobre ele. Ele será condenado, ele morrerá. É por isso que nós precisamos de um advogado. Você já tem um advogado diante de Deus? Jesus Cristo já é o seu advogado, ele já pleiteia a sua causa, ele já conseguiu uma sentença favorável do Senhor para você? É isso que João quer dizer aqui. Olha, eu escrevo isso que eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, eu tenho uma notícia para vocês. Temos um advogado para com o Pai. Temos um advogado que está diante do juiz. E ele pleiteou a nossa causa. E ele conquistou algo para nós. Ele trouxe uma boa notícia para nós. Eu disse para você que os detentos ficam lá na unidade prisional esperando uma notícia. Essa notícia pode ser boa ou ela pode ser ruim, mas da parte de Deus há uma boa notícia para nós, porque Jesus Cristo está lá pleiteando a nossa causa, ele é o nosso advogado, mas somente ele. Ninguém tem essa prerrogativa, não existe advogado humano, não existe pessoa, por mais santa, por mais bela, por mais inerrante que tenha sido, se bem que isso não existe, mas na concepção de alguns existe. Por mais que alguém tenha se esforçado para viver uma vida sem erro, uma vida totalmente devotada a Deus, esse alguém não tem a prerrogativa de ser um advogado junto ao Pai. Não tem. Só Jesus Cristo tem essa prerrogativa. Isso cabe somente a Jesus Cristo. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, você que ainda não teve um encontro com esse advogado, você que ainda não tem alguém pleiteando a sua causa junto ao Pai, eu convido você a entregar o seu coração para ele hoje, para que ele também seja o seu advogado. Sabe por quê? João, então, vai explicar o porquê. Ele vai mostrar agora no versículo 2 a importância de termos esse advogado. Olha só, versículo 2, ele quem? Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado que está lá diante do Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Imagine a cena, um detento na unidade prisional cometeu um crime, e aí ele contrata um advogado. O advogado então vai até a unidade prisional e ouve o detento. E ele fica sabendo de tudo que aquele detento cometeu, todo o crime que ele cometeu, tudo que ele fez. Aquele advogado pega a causa daquele detento e vai para diante do juiz. E ele então diz para o juiz, eu vim aqui representando o detento tal e eu queria fazer um pedido para o senhor. E o juiz diz, qual é o pedido? E o advogado diz assim, eu queria me colocar no lugar dele. Eu queria ser preso no lugar dele. Eu queria que o senhor o perdoasse pelo crime e que o Senhor me punisse no lugar dele. Você acha isso possível? Isso é loucura. Nenhum advogado faz isso, não é? Nenhum advogado humano vai fazer isso. Eu nunca vi em toda a história um advogado que vá diante do juiz e assuma a culpa do seu cliente. Eu nunca vi isso. Isso não existe. Num contexto humano, não. Mas num contexto espiritual, sim. Quando nós pecamos, quando Jesus Cristo, ele, como nosso advogado, se coloca diante de Deus, ele experimenta nele a ira de Deus. A justiça de Deus que era para mim, que me colocaria para sempre no inferno, que me prenderia para sempre no inferno, foi aplicada no Filho dele. Ou seja, eu não tenho só um advogado, mas eu tenho uma propiciação. O que é propiciação? É um sacrifício que afasta a ira divina. Veja só, o nosso advogado, ele não é apenas o nosso advogado, mas ele também é aquele que afasta a ira de Deus que estava sobre nós. Ele é aquele que assume a nossa culpa. Ele é aquele que se coloca no nosso lugar. E João vai dizer, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Não existe outro meio. Não existe outro caminho. Não existe outra solução. Se o mundo não se render a Cristo, se o mundo não se entregar a esse advogado, o mundo estará condenado. João está dizendo, ele é o advogado que também é a propiciação. É o advogado que assume a nossa culpa. É o advogado que assume os nossos erros e paga a conta por eles. Paga o preço do nosso pecado.
E não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ou seja, não existe religião, não existe corrente ideológica, não existe líder religioso, não existe pessoa de bom coração, não existe pensamentos, não existe filosofia, não existe absolutamente nada que possa resolver o seu problema diante de Deus, pleitear a sua causa diante de Deus, a não ser uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o justo, o qual é também o nosso advogado. Mas ele não é só o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele ofereceu um sacrifício que afastou a ira divina. Deus estava irado, Deus estava movido pelo seu zelo de justiça, a qual ele tem de forma plena. Ele estava realmente com a sua justiça voltada para o mundo, mas um advogado esteve diante dele, e esse advogado desviou a ira de Deus de nós. Ele experimentou no seu próprio corpo a ira de Deus. Então, quando você vê, ou quando você lê, ou quando você lembra de um homem pregado numa cruz, totalmente machucado, dilacerado, com sangue jorrando aos borbotões, uma coroa de espinhos na cabeça, um homem com sede, um homem desidratado, um homem todo chamuscado pelos açoites, um homem agonizando numa cruz e ficou lá por horas. Lembre-se, aquele homem é o seu advogado. E ali naquela cruz, ele está defendendo você. Ele está sendo a propiciação no seu lugar. Ele está experimentando nele a ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora você entende o que João quis dizer aqui? Meus filhinhos, forma carinhosa de se referir aos crentes em Jesus, muito provavelmente também àqueles que ele sabia que eram seus filhos na fé e leriam essa carta. Eu vos escrevo essas coisas, não só o que ele escreveu até aqui, mas o que ele vai escrever na primeira, na segunda e na terceira carta dele, para que vocês não pequem. Eu vou dar para vocês algumas diretrizes, alguns conselhos para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, eu quero que vocês saibam que nós temos um advogado. Existe alguém pleiteando a nossa causa diante de Deus. E não é um homem, não é uma mulher, não é um ser humano. Não há ninguém com essa prerrogativa dada pelo Senhor. Eu falo com a autoridade da palavra de Deus para vocês que estão aí equivocados, achando que alguém pode servir de advogado diante de Deus por você. Isso é um ensino herético e contraditório. Não é verdade. A Bíblia diz claramente que só existe um advogado. E esse advogado é quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o justo. Ele está diante de Deus pleiteando a nossa causa. E ele traz uma boa notícia para nós. Qual é a boa notícia que ele traz para nós? Perdão, indulto. Nós fomos soltos da prisão, saímos da prisão. Deus nos perdoou em Cristo. Deus apagou os nossos pecados. Deus, ele simplesmente cancelou o escrito de dívida que nos era contrário, como Paulo vai dizer lá em Colossenses. Ele cravou na cruz a nossa dívida. Deus rasgou o processo que era contra nós por conta da mediação, por conta da intermediação, por conta da defesa incontestável de Jesus Cristo, o nosso advogado. E uma coisa muito interessante, esse advogado, ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o pagamento da nossa dívida para com Deus. Por isso que o Evangelho são boas novas, são boas notícias. O que diferencia um preso espiritual de um preso físico, um detento espiritual de um detento físico, é que o detento físico nem sempre recebe boas notícias do seu advogado, mas o detento espiritual, aquele que está preso espiritualmente, sempre haverá para ele uma boa notícia por causa desse advogado que esteve diante do juiz. Ele traz uma boa notícia para você: perdoado.
não há mais culpa, não há mais condenação. Romanos 8:1, Paulo vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o responsável é sempre um, não são dois, um, e esse um é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado e ele é a propiciação. É aquele sacrifício oferecido para afastar a ira de Deus. Olhe para a cruz, olhe para aquele Jesus que foi pregado na cruz. Ele é a propiciação pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado e pelos do mundo todo. Eu quero, nesse momento, convidar você a refletir sobre isso. Você sente o perdão de Deus na sua vida? Você sente que foi liberto? Você sente realmente que saiu da prisão? Você está liberto verdadeiramente? Você foi solto por esse advogado que trouxe uma boa notícia para você? Se você ainda não sente essa liberdade, não sente esse perdão, eu quero te convidar, em nome de Jesus Cristo, a contratar, a convidar esse advogado para ser também o seu advogado. Vamos orar nesse momento? Ó Senhor Jesus Cristo, o advogado, o justo, seja também o meu advogado. Pleiteie a minha causa diante de Deus, traga boas notícias para mim, me liberte dessa prisão, me solte dessa prisão, porque eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te glorificar. Ó Santo Deus, quantos estão ouvindo essa mensagem agora? Liberte-o, Senhor. Permita que eles também conheçam a Jesus Cristo e que o Senhor aceite a favor deles a intermediação do teu Filho, que assim como o Senhor fez na minha vida e na vida de tantos irmãos, ó Deus, permita que o Senhor Jesus Cristo leve para eles uma boa notícia e que eles possam ser soltos para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo seu amor e pela sua bondade. Nós te agradecemos no nome santo do nosso advogado, o seu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória ao Senhor por isso. Na próxima semana, nós vamos continuar estudando a primeira carta de João, não é? Aqui no capítulo 2, e nós vamos então adentrar aí a partir do versículo 3, quando João vai falar da observância dos mandamentos de Cristo, do amor fraternal, da separação do mundo, enfim. Eu convido vocês a acompanharem as nossas postagens, não necessariamente postaremos na quarta-feira, vamos postando esporadicamente, e quero te convidar a estar conosco em nossos cultos presenciais. Se você ainda não fez a sua inscrição para os cultos de domingo, para os cultos de quarta, fale comigo para que nós possamos alocar você e você estar conosco. Amém? Graça e paz seja com vocês, Deus abençoe.